Olá, vamos para mais uma estação da prova de 2013, da prova prática do Revalida. Essa estação de cirurgia, estação de queimadura. Queimadura, um tema quente para a prova do Revalida. Queimadura é quente mesmo assim. Então, vamos lá. Primeiro, a gente sempre fala, né, que nas estações mesmo de emergência, que a gente tem que se apresentar e falar: esse é o padrão que você vai usar na prova. Só que nem sempre o checklist é obrigado a cair o padrão que você está falando. A gente sempre vai fazer muito mais do que está no checklist na prova. Então, a gente sempre fala, mesmo que for emergência, que você chegar lá, o paciente esteja gritando, pulando, você vai se apresentar como médico, falar seu nome, acalmar o paciente, perguntar o nome, idade, profissão. Mas, nesse caso aqui, não tinha essa parte no checklist. Então, aqui o primeiro item já era: o candidato verificou a permeabilidade das vias aéreas superiores. Então, aqui já era o ABCDE do trauma, né? E algumas pessoas esquecem disso. A queimadura também é abordada com a ABCDE do trauma. Ela é considerada como trauma. Então, você vai... Aqui você até poderia falar, olha, se apresenta, perguntou o que aconteceu, como aconteceu, há quanto tempo, e fala, olha, eu vou me paramentar adequadamente e vou fazer o ABCDE do trauma. Você poderia ter feito isso e é o que você vai fazer se cair na prova. Mas aqui já começava. Então, a primeira coisa, verificou, né, a permeabilidade das vias aéreas superiores. E aí você olhava se o paciente estava falando. Se ele estiver falando, já está pérvia, né? E aí você já está fazendo ar aqui. O candidato verificou o padrão respiratório e indicou oxigênio sobre catéter nasal ou máscara de 2 a 3 litros por minuto. Ok, né? A gente já está seguindo aqui no B. E sempre solicita oxigênio. Eu poderia ter colocado 6 litros quando é trauma, mas aqui 2 a 3 nesse quadro, enquadrou. Próximo. O candidato indicou punção de 2 veias calibrosas e iniciou ressuscitação com Ringer ou soro fisiológico com 2 litros, né? É a base que a gente tem no C do ABCDE do trauma. Tranquilo. Próximo. O paciente aqui, né, também, você poderia ter solicitado sinais vitais aqui. Provavelmente, né, nessa estação entregaram os sinais vitais. E por isso que já foi direto dessa forma o checklist. O próximo era: o candidato colheu informações referentes a antecedentes relevantes para o tratamento. Então, o ardeu, gente, sempre que for queimadura, esse mnemônico ardeu é muito bom. O A, alergia, sem perguntas, tem alguma alergia. R, remédios. D, doenças prévias. E, eventos relacionados. U, última refeição. Então, lembra, esse mnemônico é muito bom. Para queimadura, o ABCDE do trauma com queimadura, você sempre vai usar o ardeu. E aqui a prova colocou até esse mnemônico dentro do checklist, né? Então você tinha que seguir a ordem. O próximo, o candidato avaliou corretamente o grau das lesões, identificando como 2º e 3º grau. Então essa avaliação a gente vai fazer no E aqui, né? Na exposição dos ferimentos. Mas ok, ele até aqui não mencionou o Glasgow, mas você tinha que fazer o D antes de fazer o E, e ok. Expôs, avaliou as lesões. Aí isso daqui ele deveria falar o local, ou então o ator estava com a lesão no local, né, com algum plástico, alguma borracha, alguma coisa simulando, e você calculava. E isso é a parte difícil. Essa regra dos 9 aqui, você tem que estar treinado, ou pelo menos, né, pega na internet essas imagens que tem para ficar mais fácil para você visualizar melhor onde que é 9, onde que é 18, somando 36, tórax, costa e tal. Então, aqui falava: o candidato calculou corretamente a área queimada, 18% do tronco anterior, 18% das coxas e 9% dos antebraços, 45%. Então, você precisa desse cálculo, dessa porcentagem, para poder fazer depois a fórmula de Parkland. Próximo. O candidato realizou o tratamento inicial da dor, indicando soro ou compressas frias sobre as lesões e analgésicos. Então, o paciente está gritando de dor, tem que fazer analgesia. Já pegou o acesso? Faz analgesia nesse paciente, coloca as compressas frias. Isso aí é o básico. A gente sempre vai falar que está protegendo contra a hipotermia, mas você tem que tirar a roupa e colocar a compressa, que esse paciente está muito quente no início, tá bom? O próximo aqui, e essas condutas todas a gente faz aqui no E, tá bom? O candidato orientou a cobertura das lesões com compressas estéreis. Então, aqui já é um complemento do item anterior. Próximo item, o candidato indicou a passagem de sondas vesicais e nasogástricas. Muita gente esquece disso, né? De passar a sonda, que você tem que passar a sonda, principalmente a primordial aqui, a vesical, né? Você tem que indicar sempre: vou passar a sonda vesical e
medir a diurese, né? Com acompanhamento da diurese. Então, isso aqui é primordial. Aqui também passava nasogástrica, ok, valia 1 ponto. Próximo item, o candidato calculou o volume de reposição volêmica pela forma de Parkland, que é de 2 a 4 ml, multiplicado pela porcentagem, né, que esse score de queimado, multiplicado pelo peso do paciente. Aí você pega esse total e vai infundir 50% do volume calculado nas 8 primeiras horas e 50% nas próximas 16, né? Esse é o plano de hidratação para as primeiras 24 horas desse paciente. Então, isso aqui você tem que falar e descrever. Não é só falar, eu vou usar a fórmula de Parkland. Não. Você tinha que pegar, olha, deu 45%, você fala, olha, eu vou usar a fórmula de Parkland. 2 a 4, tenta explicava tudinho. E é isso que você vai fazer caso apareça queimadura no próximo ano. Então, isso aqui tem que seguir a regra, tem que identificar. Valia 1,5 ponto, era a maior pontuação da prova desse item. Então, tem que explicar direitinho, é uma estação tranquila. Fórmula de Parkland, eu acho que tranquila, né? Todo mundo lembra, todo mundo consegue calcular, beleza? Talvez tivesse a calculadora ali, talvez só a caneta, então, mas é uma fórmula tranquila para calcular, tá bom? Quem não sabe a fórmula de Parkland, mais uma oportunidade de revisar. Próximo item, o candidato indicou internação ou remoção para um centro de queimados após estabilização. Então, isso é importantíssimo. Você sempre vai estabilizar o paciente antes de transferir. E tem que transferir para o centro de grandes queimados, tá bom? Na prova, sempre você vai precisar transferir. E poderia aqui, depois que você estabilizou o paciente, você ter cobrado como item solicitar outros exames, né? Você solicitar hemograma, função renal, função hepática, CPK, CKMB, mioglobina. Você ter solicitado vários exames e depois ter transferido. Poderia ter caído isso. Analgesia, que poderia ter sido indicado um medicamento que você usou. A gente chega às vezes a usar até morfina, dependendo, que a dor é muito grande mesmo da queimadura. Então, a prova que explorou de forma bem simples a queimadura, mas tem muita coisa que você pode perguntar, que você poderia ter feito para aumentar esse checklist, que você pode fazer nos seus treinamentos, tá bom? Então, esse foi o checklist de queimadura. Queimadura é muito importante. Então, ABCD do trauma, como eu sempre falo, treina, faz resumo, cartão, checklist, com alteração em cada item. Mas não esqueça que a queimadura também faz parte, tudo bem? Então, essa foi a estação de cirurgia de queimadura. Até a próxima!